Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Estupefato. Um programa para a gente ver, ouvir pessoas que fazem acontecer e nos inspiram. Comigo hoje, Bruno Martini, formado em Direito e Publicidade, há 21 anos atua no desenvolvimento arquétipos de marca, trazendo à vida a criação de elementos sensoriais para compor a narrativa de uma marca. Paciente da psicanálise desde os 13 anos de idade e há 2 anos tem se dedicado integralmente à sua mais nova criação, a Casa Cultural Papagaio, com um ecossistema que une a arte-terapia, a produção e conteúdo de saúde mental e cafeteria. E comigo, o psicólogo e psicanalista Rhodes. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação, por este convite. Rods, muito obrigado. Daniele, muito Eu obrigado. que agradeço. E vamos nessa. Prazer ter você aqui, né, Bruno? Nosso segundo episódio aqui no Pod Estupefato. Então, uma honra tê-lo aqui. E, Bruno, se puder, né, conversa um pouco com a gente sobre essa... o seu currículo é bem diversificado, né? Ele tem bastante diversificação. E o que te move, né, em relação a esses empreendimentos que você toma hoje? Bom, meu histórico, para poder falar sobre até onde hoje eu chego nessa nova criação, que é uma Casa Cultural Papagaio, eu precisei cavucar, não tem como não avaliar e trazer à tona a questão da psicanálise, porque eu precisei cavucar ali o meu histórico familiar. Uhum. Então, a trajetória, desde o curso de Direito para o curso de Publicidade, ficou muito claro para mim hoje, próximo dos meus 40, eu estou com 39 anos, a relação narcísica que eu vivi dentro da minha família. Então, eu não tinha muito poder de escolha, as coisas já estavam meio que pré-determinadas para eu poder seguir um caminho, né? E isso me limitou bastante o desenvolvimento do meu desejo, que hoje eu consigo dizer para vocês que eu estou realizando. Então, até então, estava sendo um elemento, a base, como acredito que grande parte da população, se for avaliar aquele dado da Organização Mundial da Saúde, que fala sobre lucidez, que 94% da população não mantém a lucidez, só 6%, eu estava aí nessa onda desses 94% no automático, sem parar para observar. Uhum. Então, entro numa dinâmica de um curso de Direito, como não vou nem falar desejo, mas talvez um prazer do meu pai, como ele já tinha determinado, tanto eu para minha irmã, que nós faríamos o curso de Direito. Chega num determinado momento desse curso, me deparo e eu vejo que aquilo não se encaixava. Sabe Tetris, né? Vai caindo as peças, caía tudo torto. Uhum. Nunca dava perfeita aquela... E desce a linha, né? E aí eu começo a questionar outros pontos da vida. Começo aí sim começar a olhar para o meu sujeito. E não só para uma tomada de decisão profissional. Nesse momento que eu me pego entendendo que eu não tenho vínculo nenhum, que eu não tenho desejo por estar dentro da área do direito, eu começo a fazer uma reflexão geral da minha vida, mas como sujeito. E aí minhas terapias elas começam a ficar mais intensas. E começo a questionar absolutamente tudo. A questão de sexualidade eu começo a questionar as minhas relações familiares, ou seja, eu volto para o meu lado do sujeito e não mais só da necessidade profissional e técnica do trabalho. Isso há quantos anos, Bruno? Quantos anos você tinha? Eu estava no curso de Direito, eu entro com 17 anos. Com 17 anos. Eu vou fazer 18 no meio da faculdade, né? Eu sou de setembro e eu faço o aniversário no meio do ano. Você começou ali aos 13 anos, iniciou ali na análise pessoal, e aí depois de um tempo começou a vir todos esses questionamentos. Exato. E eu entendo que desde os 13 anos de idade, trazendo essa consistência, esse alicerce, entendendo, buscando a mente, num determinado momento,
realmente eu iria acordar para poder realmente resgatar a minha identidade, né? Sim. E que eu acredito que é o que me deu força e talvez essa busca constante por essa lucidez me traz subsídios para eu conseguir fazer essa virada de chave, né? Uhum. Então, essas mudanças diárias e essas dinâmicas e esses empreendimentos vêm de vários lutos, enfrentar estes lutos, essas mudanças, encarando que não é mais aquela pessoa, indo resgate, vou para a publicidade. Publicidade era uma oportunidade que acaba acontecendo também em mais uma dinâmica que meu pai estava envolvido, enfim, e de repente eu fico nessa profissão por 21 anos. Nossa, bastante. E aí nessa profissão eu fico entendendo o poder que a gente tem de dar vida para uma marca, trabalhando o lado inclusive um lado mais junguiano, Uhum. uma jornada do herói, entendendo os arquétipos para você poder levar elementos para dar vida para essa marca, para dar uma personalidade para a marca. E aí entra o meu questionamento maior, que é, eu tô dando vida e identidade para uma marca e eu não tenho. Olha só, né? Que coisa, né? Mas, Bruno, se me permite voltar um pouquinho no assunto, porque você comentou que foi o seu pai que foi colocando o desejo dele, né, colocando ali para você ir encaminhando a sua carreira para o direito. Mas como é que vinha esse desejo? Ele era claro ou ele era mais, assim, implícito, não tão explícito? Não, ele era completamente de uma pessoa acuada, com muito medo da perda. Então, medo e culpa andam juntos, né? Então eu estava ali o tempo inteiro com medo de perdê-lo. Uhum. Então eu não poderia questionar essas circunstâncias. Eu me lembro assim que tinham várias frases, várias situações que ao longo da vida, frases que ficavam ali um pouco subliminares de alguma forma, mas sempre escutei, imagina ele falando para a roda de amigos, mas olha, se você puder optar, não tenha filhos. Nossa, pesado, Aí começa né? essa situação. Aí você começa a fazer aquilo para mim soava como engraçado. Mas eu fui entender com o tempo o que significa aquilo, né? Na verdade. Uhum. Ou então, de certa forma, também mascarada, o gasto que eu trazia. Porque eu teria que estudar, fazer faculdade, escola, enfim. E ao mesmo tempo, eles sempre com um objetivo de me zelar e tentar me proporcionar melhor educação, aquela história toda que a gente já conhece Uhum. da classe média brasileira e aquela situação. E aí, só que ao mesmo tempo vinha, olha o valor que é essa faculdade, olha o que é isso, e parar. Enfim, então tem toda essa aquela dinâmica. cobrança, né? E ao mesmo tempo eu não queria decepcioná-lo. Por que eu não queria decepcioná-lo? Porque eu tinha medo de perdê-lo. Até porque em alguns momentos da vida, quando criança, eu já vi sinais dele querer nos abandonar. Então aquilo era um meio que me dava muito medo dessa perda, né? Então eu opto por abrir mão da minha própria vida, inconscientemente, hoje entendendo isso. Isso que é importante, né? Para manter aquela dinâmica de vida, aquela relação. Mas é maluco, né? Você pensar que você está deixando de ser o seu próprio sujeito, né?
E, enfim, então acho que foi um pouco dessa trajetória, né? Como que eu vou me envolver nessa área do desejo e realizar os desejos do meu pai, né? Na verdade. Em cima disso, do medo. E, a gente até, né, Dani, a gente fez o nosso primeiro podcast, foi em relação à questão do tema narcisismo, né? E é uma dinâmica complicada de se sair dela. Como é que você foi... você sair assim no sentido, não do narcisista sair de ser narcisista, né? Não nesse sentido, mas quem ali convive com um narcisista é complicado mesmo. Perceber a vida pelos próprios olhos por determinados fatores, né? Não dá para aprofundá-los aqui. Mas como é que você foi conseguindo achar essa coragem de seguir o seu caminho, de inclusive iniciar esse projeto da Casa Papagaio? Bom, eu passo daí, sair só do lado do paciente, da clínica, da psicanálise, e vou estudar psicanálise. Isso que eu ia te perguntar. E aí eu comecei a estudar psicanálise e entro antes do curso, da formação de psicanálise, eu inicio arte-terapia. E com arte-terapia eu começo a trazer estes elementos para dentro do ambiente que hoje é a Casa Cultural Papagaio, mas que por 20 anos foi a Agência Papagaio, a agência de publicidade, no mesmo local. Interessante, né? E aí eu começo também a entender o poder que tem sublimatório de você começar a trazer simbolismos por meio da arte para você ter força para criar uma nova narrativa para a tua vida. Então, se eu criava narrativas para as marcas e eu me deparava sem identidade e, de repente, eu começo a desconstruir a casa da agência de publicidade para transformá-la num ambiente menos corporativo e num ambiente mais acolhedor, afetivo, e o afetivo tinha a ver com a minha identidade que eu negava. Então eu começo a me conectar com elementos afetivos, começo a me permitir ter esses elementos afetivos dentro da casa. E aquilo começa a fazer um sentido para mim e eu começo a reescrever uma nova história. Eu aceito reescrever essa nova história, faz sentido para mim. Apesar de eu não ter, na época, não tinha nada concreto e certo do que aconteceria, não era exato igual um produto de uma agência de publicidade, é um produto. No meu caso, eu estava trabalhando um lado filosófico para tentar contextualizar dentro de algo que faria sentido e que eu pudesse sobreviver disso. Preencher um vazio ali, né? E um vazio, mas dentro também de uma coerência, porque eu tenho algo bem equilibrado, que eu acredito que dentro dos momentos da minha vida eu fui viver alguns extremos. Fui viver tanto um extremo da questão da matéria, do capital, dentro de uma agência de publicidade, quanto no momento que eu começo a questionar, eu vou para o outro extremo e querer negar a matéria. Então, acho que por viver esses extremos em determinados momentos, eu passo a entender que buscar esse equilíbrio e não negar que a gente faz parte de um mundo da matéria, mas que pode fazer sentido desde que eu encontre o que faça sentido para a minha vida, do meu sujeito neutro, buscar essa máxima neutralidade, sem as referências comportamentais de grupos que eu estava envolvido. Porque se eu vou para os extremos, tem grupos envolvidos, Sim. Tem interesses dos grupos. E busco esse lado do neutro, do meu ser, e também sem repetir comportamentos de pai, mãe e familiares, aí eu começo a ter essa força para começar a ter a necessidade de escrever uma nova história. Porque para mim eu comecei a entender que com a psicanálise, com a arte-terapia, o que é o amanhã? Ele existe? Hoje, agora, neste exato segundo, isso existe? Ou isso também é um lado fantástico, fantasioso, que a gente cria elementos
para significar esse Sim. momento. Aham. Então eu começo a fazer esse questionamento. E aí eu vou olhar para o amanhã. Então, para eu ter um entusiasmo de acordar amanhã com a vontade de fazer algo que faça sentido, Uhum. eu começo a reescrever essa minha história. Aí que acontece essa virada. Aí acontece e nasce. Eu basicamente vai parir essa casa, que é essa casa que é uma, eu falo que é um poder brincar de casinha sendo adulto. Interessante como você traz, como você coloca. E, Bruno, vou usar uma imagem, que é a imagem da própria casa ali. Como é que é o papagaio como agência e como é que é o papagaio como casa? Interessante essa colocação, Odds, porque primeiro vem o próprio simbolismo do nome. Uhum. Quem batiza o nome da agência de publicidade, poucas pessoas sabem. Mas foi meu pai também. E aquilo, imaginei, você trabalhou há 20 anos também com o nome de uma empresa que é sua e que ao mesmo tempo que o próprio batismo da própria empresa não foi você que criou, e sendo que você está numa área de criação. Uhum. Então, são umas coisas meio Alanis Morissette, ironic, ironia total, assim, né? E aí eu opto por manter o papagaio Uhum. pelo simbolismo que ele tem dentro do arquétipo de ser o arauto. Ele não tinha essa referência. Ele foi mais pelo lado lúdico do papagaio, algo que fala, se comunica, uma agência de publicidade. Dentro dos estudos arquetípicos, a gente vai entender que o papagaio é o arauto, ele está no ombro do pirata e ele vai ver algo novo, ele vai falar para o pirata terra à vista, vai falar ali no ouvido do pirata isso. Então ele está preparado para anunciar algo novo. Ele é disruptivo. Que era esse momento que você estava passando, né? Exato. Então eu começo a fazer sentido para mim este nome a partir da minha nova história, porque eu vou ser disruptivo. Uhum. Eu vou enfrentar algo e vou falar ali que a gente vai para um outro meio. Uhum. Por outro lado, eu tiro a palavra agência e trago casa para frente, porque casa era aquele ambiente que eu sempre idealizei e sempre tentei preservar a minha vida toda, que era o meu medo dessa perda desse lado familiar que compõe uma casa. Uhum. Então eu queria trazer esse elemento família para dentro desse negócio. Mas esse elemento família no sentido da família que eu sempre tive medo de perder. E que chega um determinado momento da vida que acontece essa ruptura. Sim. E minha mãe se separa do meu pai. Uhum. Né? Depois de 45 anos de casada. Nossa. Aos 64 anos de idade. Então imagina para uma mulher também, com 64 anos de idade, tomar uma decisão depois de 45 anos convivendo com a mesma pessoa. Se às vezes a gente sofre com um relacionamento de 4 anos e quer cortar os pulsos, fala, ai meu Deus. Difícil, né? Quanto mais uma pessoa que ficou com 45 anos. Uhum. E aí ela me dá toda essa força, me dá esse exemplo, né, do que é de fato encarar a vida respeitando e tendo coragem de ser você, né? Você sempre tem a mãe ali como uma referência, né? A casa é o simbolismo da mãe. A mãe saudável, aquela mãe que permite criar, aquela mãe que permite fantasiar, nesse ponto. E eu acredito que é esse projeto como um todo que faz meus olhos brilharem, faz eu ter essa motivação diária, entusiasmo, de todo dia para lá e acreditar que o desejo, eu criei uma frase, um simbolismo também para nós, que é o desejo é o varejo da mente. É o nosso máximo todo dia. Então, todo dia você se entrega ali ao máximo naquela situação. Às vezes eu até falo que o desejo é meio perverso também, né? Porque ele é uma intensidade tão... né? Que você também precisa buscar esse equilíbrio, mas faz sentido. Então, saber que a gente está podendo proporcionar para as pessoas
um ambiente que não necessariamente a gente tenha tido a oportunidade de ter esta mãe que permite este lado criativo, fantasioso, para a gente poder sempre recomeçar, né? Sim. Porque o que é viver? Viver, para você viver, você tem que ser criativo. Você estava buscando ali um sentido, né? Essas faculdades, atualmente, o que eu tenho visto nesses sistemas de ensino, né, porque elas deixaram de ser educação, se transformaram em sistemas de ensino, e eu fico bastante assustado quando eles pegam a questão da criatividade como uma habilidade comportamental, transformam isso num produto e tiram isso como sendo algo inato do ser humano. Belo ponto. Bem observado. Eu acho bonito a forma que você ressignificou o nome da casa, né? Queria que você falasse um pouquinho. Eu sei que o Gaio tem uma representação, aí tem um porquê. A cafeteria também. E eu queria que você colocasse aí um pouquinho como você ressignificou e buscou os nomes aí. Que você sempre está colocando, eu acho bonito da maneira que você coloca. Porque eu entendo que a vida é um processo. Então ela sempre vai estar diferente, sempre vai ter novos significados. Sim. E essa questão do Gaio, como que foi? Como a casa ela está aberta e ela permite que as pessoas mexam nela, construam nela. A gente permite que as pessoas façam intervenções. Vem de um lado também da minha vida entender que as coisas não são minhas. A matéria não é minha. Hoje ela está na minha posse por uma herança que veio da minha avó, essa casa. E aí eu começo a mexer nela e eu quero permitir que as pessoas também mexam nela para elas terem a mesma oportunidade que eu tive de poder criar. Então essa questão do Gaio começa da seguinte forma. Nós estávamos num momento da casa que a cafeteria fez um carnaval, uma festa de carnaval. No período de carnaval, a cafeteria fez o tema dela de carnaval. E a gente estava ali na saleta, ali onde tem o divã, né? E tem o neon escrito papagaio. E aquele neon papagaio sempre esteve presente desde o período da época da agência de publicidade. 2 elementos que eu não mudei da casa, que são elementos que vêm desde a agência. Que era a cortina de veludo vermelha, que é a cortina de teatro, que em um determinado momento da casa nós fomos ter nossa própria peça de teatro. E o neon. E este neon, ele era vermelho. Um momento ele queima, ele fica branco. E quando ele fica branco, porque a pessoa acabou levando errado a cor do neon, porque é neon mesmo, é neon feito à mão, de artista. Sim. Manual, não é aqueles LEDs, né? É o próprio neon. E aí ficou um período branco e, de repente, durante essa festa, eu quebrei o neon. Eu bati a mão. E a hora que eu bato a mão nesse neon, ele quebrou justamente no Gaio, que é a ruptura do Papa, da rigidez. Que coisa, né? E quebra justamente e separa o Gaio. A hora que dá essa ruptura, ao invés de eu trazer o Gaio novamente na mesma cor do Papa, falei, acho que realmente está no momento de fazer essa metamorfose e aceitar esse decurso da vida e fazer esse luto de vez. E eu pedi para a pessoa, independente se isso esteticamente, se isso fosse harmônico, ter um neon com 2 cores, eu falei, não estou preocupado para saber se isso dentro da arquitetura vai ser bonito. Não é esse o objetivo. Falei, eu quero o Gaio amarelo. Eu quero um Gaio que seja quente. E como a casa está em constante criação por várias pessoas, recentemente nós recebemos
uma querida, uma grande amiga também, profissional da área Legal. da psicanálise. A Dani também, Dani sua também. xará. A Dani Monteiro, e ela olha pra mim e ela fala, você sabe por que, né, esse Gaio tá de outra cor? Olha que interessante. Falei, não, eu Como sei assim? que eu precisava do Gaio ser amarelo, que eu queria essa afetividade por conta disso. Ela falou, não, eu tô falando, você sabe o significado de Gaio? Eu falei, não, acho que eu não fui buscar esse significado. não Daí ela fui. falou, olha, ela falou, Gaio, em português, é alegria, alegre. Em inglês, gay. Alegria também é o que vai trazer a questão do orgulho. Uhum. Então, o Gaio é alegre, que é o que a gente proporciona justamente na casa, Sim. esse lado da gente poder estar bem todos os dias. Por que não? Né? Então, esse é o simbolismo que você me pergunta, então a resposta está nisso. Que Então, é um legal. constante processo que eu vou reconhecendo e elas não são... Talvez a gente vai ter um outro significado mais para frente, em algum outro momento da vida, mas eu acho que este é o grande poder da arte-terapia, da gente permitir criar estas narrativas Sim. e construir essas histórias, porque a nossa vida é feita do quê? Não, eu acho muito bonito como você traz isso. Eu digo hoje para os pais que o maior investimento que você pode fazer no seu filho é investir em análise pessoal. Você falou que começou aos 13 anos, o meu filho com 2 anos já faz e gosta muito de fazer. E assim, ver você hoje, a maneira que você ressignifica isso, dá sentido à vida, eu vejo assim que eu tô no caminho certo ali com ele, em investir nas análises ali com ele. Tenho certeza, Dani, porque do que veio acontecer na minha vida nos últimos 3 anos, não sei se eu teria força para dar sequência na minha própria vida. Sim. Não sei. Porque foi uma sequência de muitas perdas simultaneamente. Eu fui colocado em questões que eram meus maiores medos. O meu maior medo foi me colocado em contato num determinado momento como uma cereja do bolo, como o gran finale dessas sequências de perdas que eu fui tendo. E eu realmente acredito que essa possibilidade de eu ter disponibilizado esse tempo, esse interesse em destinar aquele momento para uma escuta psicanalítica, no caso, o meu terapeuta ter essa disponibilidade de me escutar Sim. nessas questões, Ter esse de eu poder colocar para acolhimento, fora os meus sentimentos e nomear os meus sentimentos, aquilo dá uma força muito grande. E Bruno, uma coisa em relação a esse caminho também, como é que foi encarar isso tudo no ambiente familiar, no âmbito familiar? Como é que seus familiares recebem essa mudança? Porque isso costuma gerar ali um rebuliço na família. Claro, não estou colocando que foi dessa maneira, mas é curioso, porque você comenta que você já veio dessa estrutura narcísica. E como é que foi ali... Você seguiu o seu caminho, você seguiu ali o seu desejo, como isso foi recebido nesse ambiente? Rods, na verdade, sobrou basicamente eu e minha mãe na minha família. Então vai sendo desconstruída essa família. Teve uma divisão? É porque existe um momento da vida que a minha irmã opta por não ter mais contato com ninguém. Que ela começa a querer ter a vida só dela. Que ela entende que a vida vai dar certo se ela ficar só com o esposo dela, com os filhos, etc. Então começa a ter uma ruptura. A minha tia é uma querida e irmã da minha mãe, sempre presente com a gente.
Hoje eu sou extremamente grato, assim, porque ela é uma pessoa de artes, ela é uma artista. Que legal. Tinha uma boa referência aí, né? Super. Ela, meu avô, foram pessoas fundamentais para esse lado artístico e a minha mãe fundamental para esse lado da saúde mental, porque minha mãe é da área da saúde. Minha mãe é fisioterapeuta, só que sempre trabalhou com doenças psicossomáticas. Interessante. Eu acompanhei ela no consultório dela por muito tempo. Ali, quando criança, eu frequentava o consultório, eu ficava na sala de espera, eu marcava paciente para elas, eu ajudava ela como secretária, assim. Então eu era amigo dos pacientes, aí Legal. ia entendendo isso. Mas esse olhar familiar chega um momento que não é questão para mim. Porque só estava eu e minha mãe num determinado momento e minha tia, ela estava também passando por um processo ali porque a gente teve a perda da minha avó. Minha avó faleceu e ela morava junto com a minha avó e elas eram muito ligadas. E então não tinha muito espaço nem para ela poder me questionar ou nem ela... Era um outro momento para a vida dela. A minha irmã, a gente já não tinha esse contato mais. E aí sobra o contato com a minha mãe. E a minha mãe, neste momento, ela acredita muito. E eu falo para ela e eu falo, olha, com a força que você está tendo de recomeçar a sua vida, eu vou ter coragem de recomeçar minha vida também. Então eu vou depositar todas as minhas fichas no meu desejo. Que importante. Porque convenhamos, se a gente ficar focado nessa questão também estritamente só da questão do dinheiro, financeiro, o dinheiro um momento pode estar na tua mão, outra hora pode estar na mão do outro. Mas uma coisa não vai mudar. Não vai sair de você. É o teu bem-estar, tua mente. Isso está grudado em você. Então, eu acredito que se a gente não cuidar disso, a nossa vida fica muito frágil. Ela fica passando de mãos em mãos. Sim, como o dinheiro, né? Como o dinheiro. Então, esse questionamento familiar, ele não houve. E quem poderia questionar, no momento em que eu opto por fazer e ter essa atitude, ter essa coragem de mudança, eu me afasto dessa pessoa. Porque daí eu tomo essa decisão e encaro o luto de vez. Que daí foi do meu pai. Porque ele seria a pessoa que poderia intervir nisso, para poder fazer nos moldes dele. E eu estava no momento de fazer da minha forma. Hoje eu consigo reencontrá-lo de uma forma saudável. Que bom. Porque eu me estruturei para poder ter estes reencontros com ele. Do contrário, eu ainda tá sendo Estaria aquela... preso lá nesse luto, né? Isca fácil, total. Em qualquer fragilidade, eu não conseguiria sustentar aquilo, né? Então, a pessoa que poderia intervir nisso foi importante neste determinado momento eu não estar próximo para eu poder concretizar e realizar esse desejo. Um movimento bem diferente esse que você tá colocando, né? Porque muitas vezes a própria família, né, ela já vai intervindo por conta própria, né? Muitas vezes a própria família já vai se colocando ali, a própria opinião dela já vai... Mas parece que quando você comenta, é como se você tivesse já com todo esse preparativo antes, já olhando ali para um espaço seu mesmo. E como é que é receber as pessoas que chegam na Casa Papagaio? Como é que é essa diversidade? Como é que é mexerem na sua casa, né? Nesse sentido ali desse projeto, desse lugar que você construiu?
eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de receber pessoas na minha casa. E eu nunca fui apegado às minhas coisas no âmbito da matéria. Isso é muito bom. E eu sempre tive, aí eu vou usar essa palavra prazer, dentro do sentido de me dar felicidade ver as pessoas podendo interagir com algo que eu tenho. Que você está oferecendo ali. Eu nunca quis elas, crescer né? sozinho, porque num determinado momento também da publicidade, eu fiz uma maquete de Lego uma vez que representava a minha história de vida. E eu fui fazendo essa maquete, eu fui colocando os pontos e depois eu fui olhar o que resultou aquilo. Restou me restava eu no topo, numa escada que eu subi sozinho. Com quem que eu compartilho isso? Quando você sobe sozinho, quando você atinge elementos sozinhos, você não tem com quem compartilhar. As pessoas não te acompanham. E eu queria poder compartilhar e que as pessoas pudessem me acompanhar. Então, abrir a casa e permitir que elas façam essas intervenções, que elas possam também, que eu permita que elas compartilhem daquele momento que eu também estou vivendo. Eu não tenho tabus de abrir minha vida. Muito pelo contrário, eu quero que ela possa servir de inspiração de alguma forma para as pessoas entenderem que é muito mais... A vida, teoricamente, ela é muito mais simples do que a gente imagina. É muitos tabus que a gente coloca para tratar de vários assuntos. Então, eu acredito que o meu grande desafio ali com a casa é permitir que tudo aconteça justamente para as pessoas entenderem que elas podem ser elas mesmas, sem máscaras sociais, que elas possam, dentro da casa, expressar o sentir. Eu aprendi muito com o Dr. Igor Capelato também, a questão da possibilidade da gente fazer uma união do sentir com o entreter e o sentir. Via de regra, a gente está indo para uma sociedade muito do happy hour, né? Então, eu vou ali pro happy hour, eu vou tomar minha cervejinha, meu drink, porque eu não quero pensar em problema. Chega de problema. Bem assim. Não me venha com mais problemas. Quanto mais escutar os teus, eu não tô aguentando os meus. E da gente poder na casa resgatar isso. Não, calma. Vamos fazer respiração, respira, calma. Vamos fazer troca de sentimentos e ter o entretenimento junto. Sim. Permitir que a gente resgate esses momentos do sentir e como consequência essa diversão toda que a gente precisa, né? Que é esse equilíbrio. Então, receber as pessoas dentro da casa, permitindo que elas mexam, intervenham nela e sejam elas, é muito intrigante. É maravilhoso, aliás. É uma sensação muito gostosa. A gente vê nos seus olhos mesmo, Bruno, quando você fala isso, como você traz, o quanto que eles brilham, né, Rhodes? Né? Então, né, eu fui uma vez na Casa Papagaio e lá é uma diversidade de elementos que tem. Cada coisa, né? É interessante que... acho que eu fui perguntando para você mesmo, e não só para você, acho que foi para outra pessoa. Cada elemento ali você conta uma história. O que é interessante é, se alguém se interessar por um objeto, aquele objeto é cheio de vida. Ele não é só um objeto. Sim. Acho que isso é interessante dentro da casa. O objeto não é mais só visto como um utensílio ou alguma coisa ali que é funcional. Não vai para essa palavra funcional. Isso que eu queria entender, a sua relação com esses elementos. Perfeito. Vai para o caminho da arte-terapia de entender que existe um significado por trás de nós. Existe um sentido nessa vida. Então, esse excesso de elementos dentro da casa que a gente vai trazendo significados
é como se a gente tivesse afirmando o tempo inteiro na estadia da pessoa, no período que ela, na estada dela ali da casa, o período que ela fica hospedada ali na casa, seja uma empresa que vai trabalhar, porque a gente é um coworking também. Isso eu acho que é um momento mais intrigante para mim, que é o que eu mais gosto. Porque enquanto pessoa física, as pessoas têm um pouco mais de abertura nesse lado do sentir, quando elas entram na casa. Quando você hospeda uma empresa para ela poder usar da casa como o teu ambiente de trabalho, você está acolhendo justamente as pessoas que estão vindo com aquele lado do papa branco, do neon, com o mundo corporativo. Então elas já vêm com uma armadura ali posta, né? Elas entram já com esse lado dessa máscara que elas precisam criar, que não sei de onde elas precisam, né? Já vem gravatado, no caso, né? E aí, de repente, isso se desconstrói, se desmontam e as pessoas se entregam, né? Quebram aquilo. Então, eu acredito que quando a gente hospeda essas empresas, isso é o mais gratificante dentro da casa, que elas percebem que elas podem continuar aquele momento, aquela responsabilidade profissional que elas estão inseridas naquele momento, mas sem precisar abrir mão dos sentimentos. Então, o excesso de elementos simbólicos dentro da casa, e as pessoas vão mexendo, elas vão descobrindo. Ela é lúdica. Meio Winnicottiana ali, Desperta ela uma brinca. curiosidade, né? E o relógio é parado. Um relógio parado às 5 da tarde. Tem uns que falam que é o chá da rainha. Mas tá escrito embaixo lá, o Igor escreveu, ele interviu lá, colocou contra a ansiedade. E é fato, é isso. Então, esse excesso de elementos, eu acredito que vai se autoafirmando, vai reforçando no inconsciente da pessoa para ela entender que a vida dela pode sair do automático e ela pode encontrar um significado. Um sentido, né? Um sentido. Então, ali na casa, acho que 85% da casa são elementos do meu avô. A casa é uma herança da minha avó, esposa dele. Só que meu avô morreu novo. E eu não sei nem se ele conheceu essa casa. Tenho quase certeza que ele não conheceu essa casa. E eles não moraram lá. Era uma casa só de investimento da minha avó. Ela alugava essa casa. Quem foi morar nessa casa um dia fui eu. Você foi morar lá? No momento da agência de publicidade. Quando eu mudo para lá, uma das salas, no andar de cima, era um quarto, era o meu quarto. Que eu morria de medo de perder hora. Imagina, o pessoal vai chegar para trabalhar e eu tô dormindo. Foram 6 meses assim... Tensos, né? E então, esses elementos, esses significados da casa, eu costumo dizer para essas pessoas que depois de uma semana que ela visita a Papagaio, algo vai despertar nela. Ela nem sabe o que. Mas assim, vai mexer, porque é uma casa muito criativa. E ela permite mesmo, criar. Né? Então, o papagaio fala. Né? O papagaio devolve também a nossa voz de alguma maneira, né? De uma outra instância ali. E Bruno, você chegou a comentar também comigo ali, que ali fora, ali, né, que a gente está comentando, que a casa está tendo alguns projetos agora, projetos culturais. Podia falar um pouco melhor sobre, até porque a gente está numa cidade que tem investido mais em cultura agora, tem tido vários movimentos culturais. E como é que a Casa Papagaio está inserida nisso hoje? Ou está se inserindo? Perfeito. Quando eu falei para vocês que eu também fui viver extremos, né? O extremo da matéria e o outro extremo negar a matéria. Então, o ponto de equilíbrio é o melhor. Quando eu falo e eu oriento as pessoas que passam comigo, seja um paciente, num momento, seja pessoas que estão
frequentando a casa, só para tomar um café, e elas me questionam em relação a essa questão do empreendedorismo, né? Eu falo do empreender com desejo. Empreender com desejo e com responsabilidade. Quando eu descubro esse lado que eu queria investir, eu pego este meu dinheiro e faço aquele all-in, deposito toda a minha energia, todo o meu dinheiro em cima desse projeto. Eu fiz porque fazia sentido para a minha vida e tinha uma estratégia. Qual é essa estratégia? Também uma estratégia de sobrevivência, de sustentabilidade do negócio. Porque eu não poderia me dar ao luxo de ter um momento sublimatório e eu vou ter meu bem-estar e amanhã. Sim. Então, isso eu alerto muito as pessoas para desenhar o seu desejo e, em paralelo, ou como consequência, vir as soluções de sustentabilidade do negócio. E quando eu falo assim, empreender com sustentabilidade e com base no desejo, é diferente de quem pega o seu dinheiro e compra uma franquia, que você está indo para o produto, você está indo para um elemento que não traz significado, você só está vendendo, compra e venda de elementos e acabou. Quando você pode empreender com desejo, aquilo traz um significado e você acha soluções financeiras. E a solução financeira que nós encontramos para casa foi justamente ser uma produtora de conteúdo psicanalítico. Interessante, né? Com base em leis de incentivo. Que a gente, entendendo o funcionamento, que as pessoas têm uma certa dificuldade em se auto-investirem, né? Eu pego pequenos empresários ou os próprios empresários, quando é para eles se auto-investir ou alugar o próprio escritório do trabalho, se reinvestir, a pessoa, ela nega. É mais fácil ela comprar um celular que custa R$6.000, que ela acha legal, se quebrar, e mesmo sabendo que o negócio vai ter que trocar depois. Mas se ela fosse pegar R$6.000 e depositasse para ela mesma, é engraçado. Reparem nisso. De se pensar, né? Ela não se auto-investe. E aí, o caminho que a gente entendeu foi, bom, então a gente vai ter que buscar essas leis de incentivo que proporcionam isso, porque se a empresa precisar tirar do próprio capital dela, será que ela vai querer investir em saúde mental? Será que ela vai ter disponibilidade para fazer isso? Então, o caminho que nós encontramos foi, já que existe um dinheiro parado, que esse dinheiro iria diretamente para o governo, como a Lei Rouanet, nós poderíamos buscar uma fatia dessa verba como uma forma de incentivar essas empresas a poderem trabalhar com a questão da saúde mental, seja para os colaboradores ou seja para a sua própria marca, trazer conteúdo de saúde mental para toda a sociedade. Que é tão importante, né? Então foi uma forma que nós encontramos, porque eu sou apaixonado por comunicação, mas não necessariamente pela comunicação daquele produto da franquia, vender aquele produto. Agora, será que a gente não consegue, então, dentro desta criatividade, que eu acho que isso que é sublimar, quando você cria, inclusive, formas de você se autossustentar, de você se manter, de você sobreviver, né? Financeiramente falando, então você precisa criar soluções. Então, temos essa notícia super legal, que a gente chegou nesse momento da casa, nessa novidade, que nós tivemos o nosso primeiro projeto cultural aprovado no Ministério da Cultura pela Lei Rouanet. Olha. E que agora a gente vai poder abrir para as empresas poderem usar o dinheiro delas, que seria do imposto de renda, revertendo realmente num conteúdo muito sério, necessário, né? Necessário, de resistência para o próprio sujeito, para o estar bem, que a gente possa, que as empresas
tenham agora essa disponibilidade, agora elas vão ter essa disponibilidade a partir da Casa Cultural Papagaio, um projeto voltado para a saúde mental, aprovado pelo Ministério da Cultura. Que importante, que bacana, né? Que bela notícia, né? Tanto para você quanto para a cidade de Campinas, para nós, com certeza. Isso é um trazer, se não me engano, é para Campinas, né, também? Sim, ela, na verdade, por ser uma lei federal, então ela está aberta para todas as empresas, né? Empresas que participam de um lucro real no final. Então, essas empresas elas podem participar com esta verba, que já está disponível para a Casa Cultural Papagaio, para entregar como benefício para essas empresas que querem investir em saúde mental. Então, essa verba já está disponível para nós, e agora a gente está no momento dessas empresas poderem receber essa informação e dar essa contrapartida social para todos. Que eu acho que vai ser muito bem recebido pelas empresas, né? Eu acho que as empresas tá se conscientizando de como é importante cuidar da saúde mental, né? Ali do colaborador. Não tenha dúvida, Dani, porque imagina que no dia a dia, né? Acho que o que é mais complicado para todos não é a parte técnica do trabalho, né? Eu passo 8, 10 ou 12 horas por dia trabalhando e o problema é a questão técnica. Não é a questão técnica. O que a gente mais escuta ali na clínica ou dentro da própria casa cultural são as dificuldades de relações. Sim. Das relações entre as pessoas, as relações interpessoais. Hoje a gente percebe executivos não tendo força de querer se relacionar com outras pessoas. E, Bruno, em relação a isso, como é que você vê no seu cenário, inclusive, que você já trabalhou em agência, já estava, a adesão desse âmbito empresarial em relação a esse tema, que é o da saúde mental? É algo que, se as empresas não forem por este caminho, elas estão, vou usar um termo um pouco mais sensacionalista, mas com seus dias contados. Por quê? Porque o que é uma empresa? Vamos entender o que é isso, né? Eu estou indo trabalhar numa empresa. E é parte do própria agência de publicidade, do marketing e da marca, criar essa personificação, né? Trazer esse terceiro elemento, esse elemento, materializar um elemento. Estou indo para aquela empresa. Hoje eu vim aqui para o IMA, né? Então me dá a sensação, existe algo, né? Sim. Mas o que é essa matéria, esse elemento físico, se não um conglomerado de pessoas, um grupo de pessoas? Não é conglomerados de números, de CNPJs. É um grupo de pessoas. São pessoas que estão aqui dentro. Sim. Então, a forma que eu estou conduzindo a dinâmica do dia a dia é o que vai trazer esse lado de bem-estar e, consequentemente, trazer bons resultados para o próprio negócio. Então, existem dados mostrando realmente esse lado de performance da própria pessoa, quando o clima, o ambiente de trabalho contribui para isso. E a gente sabe que grande parte desses problemas não estão relacionados à base do trabalho, no operacional. A gente sabe que isso é uma questão de topo de pirâmide. Porque é como essas pessoas estão lidando também com as suas próprias frustrações nas suas vidas particulares. A gente não ouve tanto essa questão do workaholic, etc. Tal. Não é um workaholic aquele trabalho, aquele perverso do desejo que eu falei, que o desejo é o varejo da mente, é você dando seu máximo todo dia por algo que faz sentido para a tua vida. É um trabalho, é um workaholic e algo sem sentido. Para você não querer olhar questões pessoais que grandes executivos estão vivendo nos bastidores e que usam o próprio trabalho como uma forma ou de projetar seus problemas
ou de fazer uma fuga e uma negação e não querer enxergar outras circunstâncias. E no meio disso tudo, existe sua equipe de trabalho. Então, a gente conseguir fazer esse trabalho de topo de pirâmide para poder ser referência para todos é o nosso grande objetivo. Muito bom. Bruno, é um prazer conhecer a Casa Papagaio assim, tão mais a fundo, né? Porque a minha primeira e única visita, por enquanto, à casa foi muito bem receptiva. Inclusive, foi a Dani que me convidou para conhecer a sua casa, né? Que Nada é por acaso, né? já fui convidado e já fui recebido com bolo, já foi um belíssimo de um bolo, inclusive, maravilhoso. E eu gostaria que você pudesse falar, inclusive, né, as redes sociais da Casa Papagaio, quem gostaria de conhecê-la também, aonde fica aqui em Campinas, se puder apresentar um pouquinho mais sobre esse espaço, né? Qual que é a proposta desse espaço? Bom, eu convido todos vocês a retornarem à casa, e quem ainda não conhece, por favor, disponibilizem um tempo. A casa está localizada na rua Tiradentes, número 753, no bairro Vila Itapura, na cidade de Campinas, bem próximo ali ao Colégio Imaculada. Uma casa que a gente disponibiliza giz, tinta, violão, rede de descanso, para você passar o seu tempo. E o que une todo mundo para fazer essa visita na casa e ter contato com esses elementos simbólicos é a nossa afeteria, que é a Cafeteria Sensê, uma fabriqueta de afetos. Então, o café é o pretexto, é algo que motiva vocês para poderem interagir com a casa. Sim. No andar de cima, a gente tem esse lado da produção intelectual nossa, voltado para a produção de conteúdos de psicanálise, tem as salas de atendimento, tem o coworking para empresas que querem alugar a casa, e mais o nosso teatro para 30 pessoas, que agora a gente já está num novo momento dele, reformado, todo climatizado. E então a casa está localizada aqui na cidade de Campinas, e eu espero todos vocês para poderem curtir esse momento e entender que a gente pode promover o encontro do sentir com o entreter. É possível. Para quem é terapeuta, o Bruno tem uma sala que ele loca lá. Ele também pode fazer a parte do marketing também, né? Então, para quem está iniciando, olha que legal iniciar os atendimentos lá na casa, né, Rhodes? Olha que bacana quem vai fazer os atendimentos presenciais, que o espaço disponibiliza lá para locação essa sala. Bruno, muito obrigado pela vinda. Rhodes, obrigada pela parceria. Imagina, eu que agradeço. Agradeço os nossos patrocinadores também, que inclusive a Casa Papagaio também é um dos patrocinadores do nosso programa. O Play na Pesca também, que é um casal aí que eles pegam o estresse do dia a dia e vão pescar, que é bem bacana, que está também nos patrocinando. E as redes, né, Rhodes? Isso, né? Minhas redes sociais é o Freud Estupefato, né? O Freud, o arroba Freud_Estupefato no Instagram. É bem fácil de achar. Acho que não tem um outro Freud Estupefato por aí. Então, mas também agora tem o YouTube, né? Que a gente vai começar essa série de podcasts. Sim. E as redes sociais também do Freud Estupefato é exatamente para a gente trazer essa variedade de conteúdos, que nem o Bruno trazer essa questão do empreendimento com psicanálise. Inclusive, também, né, eu acho que tem a relação ali com tabu, porque pensar em investir ali é sempre um verdadeiro desafio, né? Um verdadeiro desafio pessoal, né? O que está se investindo, aí passar por um processo de aprofundamento nisso. E é interessante ali, o Bruno está trazendo, junto com toda a experiência de profissional dele, a experiência de vida. Então, agradeço muito, Bruno, por ter colocado um pouco da sua vida aqui para nós. Eu que agradeço e quero reafirmar que isso não é um podcast, isso é terapia. Porque terapêutico, aqui era terapêutico. O meu horário de terapia eu transformei aqui com vocês. Obrigada. Que ótimo, Bruno. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado. E é isso, pessoal. Segue as nossas redes aí. E até o próximo encontro, pessoal. Episódio aí, nosso Pod Estupefato. Até mais.